O que as maiores lendas da pirataria possuía? Akuma no Mi? Não. Haki do Rei. As maiores lendas do mundo possuem esse poder que só alguém com a ambição de um rei poderia ter. Por isso decidi pesquisar quais são os maiores usuários de Haki do Rei em One Piece. O Haki do Rei serve para derrubar figurantes, para deixar golpes mais potentes com domínio da habilidade avançada. Então neste vídeo eu fiz um ranking ranqueando do menos forte para o mais forte usuário do Haki do Rei, um top 10. Mas antes me diz, você acha que o Luffy entra pelo menos no top 3 dos maiores e mais poderosos usuários de Haki do Rei? Vamos lá que você vai descobrir. Seja bem-vindo ao canal. E no anime de One Piece existe um poder especial conhecido como o Haki do Rei, ou Haki do Conquistador, considerando o mais raro e poderoso entre os 3 tipos de Haki. E este poder não pode ser despertado por treinamento comum, ele requer que a pessoa nasça com essa habilidade especial. Geralmente aqueles que despertam o Haki do Rei possuem a qualidade de um rei, de um líder. E existem duas formas principais de utilizar este poder. A primeira envolve o uso de pressão do Haki para impor a vontade do usuário sobre os outros, permitindo controlar animais selvagens ou incapacitar adversários com menos vontade, com vontade mais fraca. Exemplos famosos incluem Shanks derrubando os tripulantes do Barba Branca e Luffy derrubando os soldados da marinha durante a guerra de Marineford. A segunda forma é o uso avançado do Haki do Rei, onde o usuário reveste seus punhos com este Haki para aumentar significativamente o dano causado, semelhante mas muito mais poderoso que o Haki do armamento. E o objetivo deste vídeo é identificar os usuários mais fortes do Haki do Rei em One Piece, levando em conta apenas o nível de controle dessa técnica e não os poderes gerais dos personagens. Então vamos focar nos feitos dos personagens que utilizaram essa técnica contra seus adversários. Com isso explicado, vamos para a lista, pro ranking. Em 10º lugar, Charlotte Katakuri. Sendo um dos 3 generais doces do bando das piratas da Big Mom, Katakuri é o homem mais forte de toda a tripulação atrás da própria Big Mom. Agora que ela se foi, ele é o mais forte, né? Além de ter uma das frutas mais poderosas de todas, Katakuri é um dos melhores usuários do Haki de todo anime. E como principal característica, ele tem o Haki do Rei muito poderoso. Durante sua luta contra Luffy, Katakuri demonstrou um grande feito de Haki quando colidiu seus poderes com Luffy. Nessa colisão de Haki do Rei, Katakuri conseguiu bater de frente com o próprio Luffy, que por si só é um dos maiores usuários do Haki do Rei em todo o anime. Além disso, o poder dos seus Hakis foram tão grandes que derrubaram até mesmo sua irmã Flambe, que é uma das filhas da Big Mom, que apesar de ser fraca pro Luffy e pra Katakuri, é uma personagem até que poderosa. Porém, esse foi o único grande feito de Haki dele, por isso o Katakuri ocupa a 10ª posição entre os usuários mais fortes. Mas dado o fato que ele deu tanto trabalho pro Luffy, ele merece essa posição. Em 9º lugar, Roronoa Zoro. Recentemente, no arco do País de Wano, Zoro surpreendentemente despertou seu Haki do Rei, porém nem mesmo ele tinha noção do poder que ele tinha despertado. Com seu Haki, ele conseguiu intimidar vários membros do bando do Kaido, só que o maior feito veio quando ele inconscientemente usou a versão avançada do seu Haki do Rei para ferir até mesmo o Kaido. Além disso, Zoro usou novamente seu Haki do Rei avançado para derrotar King, que é um dos comandantes de Yonkou mais fortes de todo o universo de One Piece. Talvez você ache um equívoco colocar o Zoro acima de Katakuri, porém eu coloquei ele acima do comandante da Big Mom pelo único fato de que ele conseguiu esses incríveis feitos, sem nem sequer ao menos saber que podia usar tal técnica. Sendo assim, é possível que o Zoro atinja um dos Hakis mais poderosos de toda a obra quando ele treinar essa técnica e despertar e dominar completamente. Em 8º lugar, Kozuki Oden. Por não ser um usuário de fruta, Oden requer apenas da força física e de habilidades com Haki para lutar contra adversários com poderes de frutas. E por ser um dos personagens mais fortes que já existiram, mesmo sem ter uma Akuma no Mi, podemos chegar à conclusão de que ele tinha um dos Hakis mais poderosos da obra. Como principal feito, Oden conseguiu a incrível façanha de bater de frente com o próprio Kaido na luta pela liberdade do País de Wano. E o Oden era muito poderoso e até mesmo o Kaido temia ele. E ainda por cima, ele conseguiu fazer um corte tão profundo em Kaido, que fez o Kaido ganhar uma cicatriz no peito até o final da vida. O Oden está à frente do Zoro por ter uma maior experiência com Haki, mas é provável que o Zoro supere o Oden algum dia. Em 7º lugar, Big Mom. Como uma das 4 Imperatrizes dos Mares, uma Yonkou, é certo de imaginar que a Big Mom é uma das usuárias de Haki mais poderosas. Durante seus combates, ficou nítido que a principal característica da Big Mom é sua força física, pois mesmo apanhando inúmeras vezes, a velhota sempre continuou lutando tranquilamente. Além disso, durante a luta contra os Supernovas, tendo Kaido e Big Mom como aliados, eles foram superiores a todo momento perante os piratas graças aos seus poderes incríveis com Akuma no Mi, mas também com o Haki do
do Rei. E fora que quando ela desceu ao andar de baixo de Onigashima, Big Mom derrotou Page One, que é um dos poderosos Tobiropos, com apenas um soco infundido com o Haki do Rei. Em sexto lugar, Rayleigh. Silver Rayleigh é um completo monstro, pois mesmo não sendo usuário de fruta, Rayleigh foi um dos homens mais incríveis de todos os mares de One Piece. Quase não foi demonstrado seus feitos com o Haki, porém quando ele demonstrou, Rayleigh usou seu Haki com domínio magistral. Tanto é que ele foi um dos mestres de Luffy, e se hoje o Chapéu de Palha é um monstro quanto ao assunto Haki, Rayleigh tem total credibilidade nisso. Em quinto lugar, Kaido. Kaido está à frente de Rayleigh pelo fato de que seu Haki do Rei era altamente monstruoso. Durante a batalha de Onigashima, Kaido conseguiu lutar incansavelmente contra os 5 supernovas e teve vários duelos individuais com Luffy. É um fato que ele perdeu pro Luffy no final, porém a gente tem que levar em consideração que naquele momento, Luffy estava em sua transformação Gear 50 e havia expandido seus punhos para chegar ao tamanho de toda a ilha de Onigashima. Ou seja, o Kaido mesmo lutando com Luffy em seu auge de poder, ele ainda quase venceu na colisão de Hakis. Em quarto lugar, Luffy. Até mesmo Luffy foi um dos piratas que mais demonstrou feitos de Haki. Primeiro, ele derrubou vários soldados da marinha, e já no arco da Ilha dos Homens Peixes, quando Luffy já havia dominado seu Haki do Rei, ele conseguiu o incrível feito de derrubar mais de 50 mil homens peixes apenas com a pressão do seu Haki do Rei. Poxa, fala a verdade, o Luffy é um completo monstro. Já no país de Wano, Luffy aprendeu a usar a versão avançada do Haki do Rei, onde ele conseguiu igualar sua força com o próprio Kaido. Por sua vez, Luffy em sua forma base já conseguia acertar golpes que causavam danos na fera. Já em sua forma Gear 50, Luffy ganhou uma força tão grande que conseguiu vencer Kaido em um duelo direto com o Haki do Rei. Por isso eu acredito que ele tenha superado Rayleigh e o Kaido por ter demonstrado um dos Hakis mais absurdos da obra quando derrotou o capitão dos piratas feras. Em terceiro lugar, Barba Branca. Ao longo da sua vida, Barba Branca foi o maior rival de Roger em sua era. Apesar de ser usuário de uma das paramécias mais poderosas de toda a obra, é inegável dizer que ele tem um dos Hakis mais poderosos de todos. A cena mais icônica dele foi quando ele colidiu seu Haki do Rei com o próprio Gold Roger. Nessa ocasião, ambos conseguiram abrir as nuvens dos céus apenas com a sua força. E fora que Newgate viveu por vários anos, então imagina só o nível que seu Haki do Rei deve ter chegado graças à sua experiência em combate. Ou seja, ele manjava muito de Haki do Rei. Em segundo lugar, Shanks. Chegando no momento mais polêmico de todos, nós temos Shanks na segunda posição. Em questão de Haki do Rei, Shanks foi um completo monstro em toda a cena que apareceu, pois quando foi visitar o navio do Barba Branca, ele conseguiu o incrível feito de derrubar vários tripulantes do Barba Branca e destruiu boa parte do navio do Barba Branca, que foi um dos navios mais bem feitos de toda a obra. Ou seja, o cara é um monstro mesmo, né? E mais recentemente, no fim do arco do País de Wano, Shanks demonstrou o maior feito de Haki em toda a história, onde a quilômetros de distância conseguiu encurralar um almirante apenas com Haki. O cara é um monstro, né? Já no filme One Piece Red, ele encurralou 2 almirantes com a pressão do seu Haki como se não fosse nada. Fora que, com apenas um Kamuzari, ele derrotou Kid e Killer com apenas um golpe. Na verdade, ele eliminou os dois. Por conta desses feitos monstruosos, Shanks é um dos piratas com o maior Haki do Rei de toda a história, mas não o mais poderoso. Em primeiríssimo lugar, Gold Roger. Segundo o próprio Kaido, os poderes do Haki são tão incríveis que superam facilmente os poderes de uma fruta. E esse foi o motivo de Roger ter conquistado o mundo, pois mesmo não tendo o poder de uma Akuma no Mi, Roger conquistou o mundo graças aos seus poderes de Haki. Pouco se foi mostrado sobre os seus feitos em batalha, mas Roger conseguiu bater de frente com o próprio Barba Branca, que por sua vez usava os poderes da sua fruta de tremor juntamente com o Haki do Rei. Além do mais, usando o Haki do Rei, Roger conseguiu derrotar até mesmo Rox de Zebek, que é um dos piratas mais fortes de toda a história. Ele também conseguiu derrotar Chique o Leão Dourado, que é um dos piratas mais fortes de toda a história. E só por conseguir bater de frente com um dos usuários de fruta mais poderosas de toda a obra, é incontestável dizer que Roger foi o usuário mais forte do Haki do Rei de toda a história. E fora que não vimos nem 10% dele em ação, portanto não sabemos o quão forte ele pode chegar. Então, quando chegar o momento de mostrar a verdadeira força do Rei dos Piratas, todos nós vamos ficar maravilhados com o nível que esse cara pode chegar. Por isso coloco Gold Roger, o Rei dos Piratas, na primeira posição com o maior Haki do Rei de toda a história de One Piece. Agora o rei de verdade é quem é inscrito aqui no canal. Aqui somos 100% focados em One Piece. Então se você gosta dessa obra maravilhosa, se inscreve para não perder nada. Na tela tem 2 vídeos de One Piece que você vai curtir. Clica neles, pois eu estou te esperando neles. Falou!